Fala galera, beleza? Na aula de hoje a gente começa com mais uma aula do Vestibulândia. Vamos ver hoje Geometria Espacial de Posição, conceitos iniciais, a nossa primeira aula de Geometria Espacial. Antes, porém, pessoal, queria deixar um recado para vocês. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque só assim você vai ficar a par de todas as nossas novidades, beleza? Outra coisa, pessoal, geometria espacial, tanto métrica quanto de posição, é muito tranquilo, desde que você seja organizado. Na verdade, é mais tranquilo, muito mais tranquilo, em média, do que geometria plana. Então, se você for organizado, se você prestar atenção, se você pegar uma caneta, um papel, tomar nota e guardar todos os conceitos que a gente vai mostrar para vocês, você tem tudo para tirar uma boa nota na sua prova. Tranquilo? Então vamos lá, pessoal. Geometria espacial de posição, conceitos iniciais. Introdução. Então a gente vai dividir nosso curso de geometria espacial em dois grandes módulos, que são geometria espacial de posição, que a gente começa a falar hoje, e a geometria espacial métrica, que a gente vai acabar, obviamente, depois de falar de geometria espacial de posição. Inclusive, muita gente trabalha com uma única geometria espacial. A gente procura nesse curso dividir bem a geometria espacial em dois módulos. Então vamos lá. O primeiro módulo, que é o de geometria espacial de posição, vai tratar da relação entre os elementos primitivos que são ponto, reta e plano, e as decorrências das relações entre esses três caras. O foco, pessoal, vai ser análise qualitativa. A gente não vai se preocupar tanto com distâncias, medidas, exatamente por isso, geometria espacial de posição. Geometria espacial métrica é um pouco mais complicada que geometria espacial de posição. Então a gente vai ver algumas figuras como prismas, pirâmides, cilindros, cones, esferas e várias outras figuras espaciais. E a gente vai tratar, obviamente, das relações referentes às medidas dessas figuras. Por exemplo, a gente vai calcular altura, área, volume e várias outras coisas. Então o nosso foco vai ter um pouco, naturalmente, de análise qualitativa, mas vai ser bastante quantitativa. A gente vai se preocupar com medidas relativas à geometria espacial métrica. Daí o nome, geometria espacial métrica. Uma outra coisa importante, pessoal, é que a nossa abordagem de geometria espacial no ensino médio, ela é muito, mas muito superficial se a gente comparar com a abordagem do ensino superior. Então, quem for fazer, por exemplo, engenharia, matemática ou outro curso da área de exatas, vai ver que a geometria espacial do ensino médio é, entre aspas, uma piada. Entre aspas, pessoal, cá entre nós, estamos fazendo uma conversa entre amigos. Geometria espacial no ensino médio nada mais é, grosso modo, né, guardadas as devidas proporções, do que uma geometria plana em vários planos. Praticamente, no ensino médio, geometria espacial se resume a geometria plana em vários planos. É claro que existem exceções, mas grosso modo é isso que a gente vai fazer na maior parte do tempo. Então é bem tranquilo estudar geometria espacial no ensino médio. No ensino superior, bem, o bicho pega. Vamos lá, gente. Elementos primitivos. Quais são os elementos que nós vamos aceitar como elementos primitivos? Vão ser três: o ponto, a reta e o plano, velhos conhecidos nossos da geometria plana. E como a gente viu na geometria plana, ponto, reta e plano não se definem, são axiomas. Então você aceita a ideia intuitiva de ponto, aceita a ideia intuitiva de reta e aceita também a ideia intuitiva de plano. Então a gente compara ponto, sei lá, uma coisa, um risco de lápis muito pequeno. Reta, sei lá, um risco. Plano, a superfície da sua mesa, a folha do seu caderno. E assim sucessivamente, pessoal. Então, ponto, ele não tem dimensão, é um elemento infinitamente pequeno. Uma reta possui uma única dimensão. Ela pode possuir comprimento, altura ou largura infinita. Então, a gente pode falar que uma reta possui comprimento infinito. Se você quiser falar que ela possui altura infinita, largura infinita, tanto faz. Isso não tem grandes problemas aqui. Então, na verdade, a reta tem uma dimensão. E, finalmente, nós temos o plano, que possui duas dimensões. E é a partir do plano, como a gente sabe, que a gente passa a definir o conceito de área, ou superfície. Uma coisa importantíssima que eu friso para vocês. O ponto não tem dimensão. A reta possui uma dimensão, só que ela é infinita. Da mesma forma que o plano também é infinito. Então, quando você pensar numa reta, você vai pensar, por exemplo, sei lá, numa linha infinita. Quando você pensar no plano, você vai pensar, por exemplo, numa folha de caderno infinita.
Quando nós representarmos estes elementos no papel, obviamente são representações que não condizem com a realidade. São representações abstratas para que você possa ter a ideia do que representa um ponto, uma reta e um plano de maneira intuitiva. Por quê? Porque são elementos primitivos, nós não definimos isso. Continuando, pessoal. Outra coisa importante é que esses três elementos, o ponto, a reta e o plano, podem ocupar infinitas posições no espaço. São ilimitadas as possibilidades de posições que eles podem ocupar no espaço. Por quê? Porque o espaço, pessoal, é infinito. Existem, então, infinitas posições onde esses três caras podem se localizar no espaço. Continuando, pessoal, o espaço. O que é o espaço? É uma outra coisa que a gente vai precisar de um pouco de imaginação. Então vamos lá. O espaço, numa visão bastante intuitiva, ele pode ser associado a todas as possíveis regiões que podem ocupar um ponto. É uma região, pessoal, tridimensional, o famoso 3D, e é também o conjunto de todos os pontos retas e planos. Isso aqui, ainda para muita gente, pode ter ficado um pouco, digamos, superficial. Eu vou dar uma outra visão ainda mais intuitiva. Então vamos lá. Numa visão um pouco mais intuitiva que a anterior, imagine que você é o famoso Superman, que você pode ir para qualquer lugar que você quiser no nosso universo. O conjunto de todos os possíveis pontos, todas as possíveis localizações suas no espaço, vai nos dar a ideia de espaço. Bem tranquilo. Representação e nomenclatura. Então nós temos o ponto, a reta e novamente o nosso querido amigo plano. E a gente vai representar da seguinte forma, pessoal. Eu quero que você note que é impossível que a gente represente no papel que tem uma superfície limitada e apenas duas dimensões, uma reta infinita e um plano infinito. E mesmo o ponto, pessoal, ele não tem dimensão. Como é que eu vou colocar uma coisa que não tem dimensão de forma que todo mundo consiga ver? Pois é, não tem como. Então a gente acaba representando o ponto como se fosse uma pequena circunferência ou algo muito próximo disso. Nós temos então uma reta, que seria, a gente representa na verdade através de um segmento de reta, um pedaço de reta, e um plano que normalmente vai ter esse desenho que vocês estão vendo nesse momento. Então a gente representa desta forma. E a nomenclatura? A gente já viu isso em geometria plana. Nós aprendemos que para pontos, nós utilizamos letras maiúsculas, A, B, C, D e assim por diante. Para reta, nós usamos letras minúsculas, A, B, C, também, mesma coisa aqui no ponto, só que as letras são minúsculas, ao invés de maiúsculas. E finalmente, para o plano, a gente utiliza letras gregas minúsculas, alfa, beta, gama, delta e assim sucessivamente. Tranquilo? A gente já viu isso em geometria plana. Se você não lembra ou se você não viu as nossas aulas de geometria plana, dá uma olhadinha porque a gente já falou disso. Continuando, pessoal. Definição de postulado. O que é postulado? Um postulado vai ser uma ideia ou um conceito inicial a partir do qual normalmente vão ser feitas algumas derivações importantes. Postulado, para quem não sabe, também é chamado de axioma. São princípios primitivos a partir dos quais a gente deriva outras ideias mais importantes. Então eu vou lançar para vocês alguns postulados que a gente vai ver nos próximos quadros. Vamos lá então, pessoal. Primeiro postulado. Postulado da existência. Segundo o postulado da existência, a reta existe e tanto na reta como fora da reta existem infinitos pontos. Então aqui nós temos uma reta, nós temos 3 pontos na reta. Quais são esses 3 pontos? O ponto A, o ponto B e o ponto C. Então nós temos a reta existe e nós temos 3 pontos, que são o ponto A, o ponto B e o ponto C. E existem outros pontos fora da reta, que são o ponto D e o ponto E, deixando uma coisa extremamente clara. Na reta, tanto na reta quanto fora dela, existem infinitos pontos. Não existem só 3 pontos na reta, não existem só 2 pontos fora da reta. Existem infinitos pontos fora da reta e existem infinitos pontos na reta. A gente aqui, na verdade, está representando 3 pontos contidos na reta e 2 pontos externos em relação à reta. Então a gente pode falar que A pertence à reta, B pertence à reta, C pertence à reta. D e E não pertencem à nossa reta. E outra coisa, eu vou frisar isso, pessoal. A reta é um elemento infinito. Na verdade, a reta vai muito além do tamanho do seu monitor, infinitamente.
Então, na verdade, nós estamos representando um pequeno pedaço da reta como se fosse a própria reta. A mesma coisa acontece com o plano. O plano não é só esse desenho, ele é infinito, é uma folha de papel infinita. O que você está vendo aqui, na verdade, é um pedaço de plano que representa todo o plano. Por quê? Porque é infinito. Imagina você agora acessando o YouTube, vai assistir o vídeo do NERC e falar: ih, cara, nem vou ver. Por quê? Porque tem duração infinita. Não dá, né, gente? Então, exatamente por isso, nós temos limitações na representação da reta e limitações na representação do plano. Então, esse cara laranja, que é uma reta, é infinita, e esse cara azul e branco, mais ou menos, que representa o plano, também é um cara infinito, né? Um cara com superfície infinita. E aqui nós temos um ponto, que é o ponto G, que é pertencente ao plano alfa, e aqui nós temos um ponto F, que não é pertencente ao plano alfa. Outra coisa que eu vou falar também para vocês é o seguinte: note a representação. Eu estou representando uma reta com uma letra minúscula e eu estou representando um plano com uma letra grega minúscula. Essa é a representação usual, tanto para reta quanto para plano. E outra coisa importante, pessoal, mesmo que nós pegássemos um segmento de reta, olha só, esse pedacinho aqui, na verdade, representa a reta inteira. Eu não estou tratando de segmento de reta. Mesma coisa aqui. Isso aqui representa um plano inteiro. Eu não estou tratando de um trecho de plano. Então, mesmo que eu pegasse um segmento, um pedaço de reta, com comprimento finito, isso ainda teria, pessoal, infinitos pontos. Então, uma reta ou um segmento de reta possui infinitos pontos. Um plano ou um trecho de plano também possui infinitos pontos. Postulado da determinação. Vamos lá então. Segundo esse postulado fofinho, dois pontos distintos determinam uma reta. Ó, determinação. Então, dois pontos determinam uma reta. Existem dois pontos aqui representados que são o ponto B e o ponto C. Através de dois pontos, nós podemos garantir que sempre é possível traçar uma reta. Então, a reta fica plenamente determinada através de dois pontos. E isso é muito claro para a gente quando nós vimos geometria analítica. Quem viu geometria analítica, levanta a mão. Muito bem, cara. Na geometria analítica, nós aprendemos que é possível, plenamente possível, aliás, traçar, determinar, melhor dizendo, a equação da reta tendo dois pontos dessa reta. É uma consequência direta do postulado da determinação. E aqui, pessoal, o que a gente pode falar com relação ao plano? Para um plano, três pontos não colineares. O que é não colinear? Não alinhado. Esses três pontos não estão alinhados, ou seja, é impossível traçar uma única reta que intercepte o ponto F, o ponto E e o ponto G simultaneamente. Consequentemente, esses três pontos não estão alinhados e eu posso chamar esses caras de pontos não colineares. O que são pontos não colineares? São pontos não alinhados. Então, sempre que eu tiver três pontos que não estejam alinhados, ou seja, três pontos não colineares, eu posso determinar um plano. Nesse caso, através dos pontos F, E e G, nós determinamos este fofinho plano alfa. Olha que legal, pessoal. Coloca no vidrinho e leva para casa. Continuando, pessoal, postulado da inclusão. É postulado que não acaba mais. Se dois pontos distintos de uma reta estão em um plano, então ela, a reta, também está contida nesse plano. Então vamos lá. Nós temos o ponto F e nós temos o ponto E. Eu vou falar para vocês que tanto o ponto F quanto o ponto E fazem parte deste plano que a gente vai chamar de alfa. De novo. Então, nós temos um ponto F que faz parte do plano alfa. Nós temos um ponto E que também faz parte do plano alfa. Isso significa que se nós traçarmos uma reta que passa por F e E, com certeza absoluta, essa reta também vai fazer parte do plano alfa. Entendi. Tranquilo? Muito tranquilo. Então, vamos ver de novo. Se dois pontos distintos, no caso F e E, de uma reta estão em um plano, no caso, esses dois pontos estão no plano alfa, então a reta, que é a reta R, também está contida no plano alfa. Bem tranquilo, né, pessoal? E vamos lá, semirreta, semiplano e semi-espaço. Parece travar-língua. O que é isso, pessoal? Semirreta, vamos lá. Um ponto pertencente a uma reta separa essa reta em duas semirretas.
Uma reta pertencente a um plano separa este plano em dois semiplanos. E, finalmente, não morra de tédio, um plano separa o espaço em dois semi-espaços. Perceba uma coisa importante. Aqui eu falei, uma reta pertencente a um plano, um ponto pertencente a uma reta. Eu preciso escrever um plano pertencente a um espaço? Não, porque espaço só existe um. Então, o plano, qualquer que seja esse plano, sempre pertence ao espaço. Então, eu não preciso colocar um plano que pertence a um espaço. Então, um plano separa o espaço em dois semi-espaços. Vamos olhar o desenho. Então, nós temos aqui, pessoal, um ponto O. Esse ponto O, ele é pertencente a essa reta. Né? Essa reta aqui, grandona. Esse ponto O dividiu a minha reta em duas outras semi-retas. Por que semi-reta? O que é semi-reta mesmo? Semi-reta é, entre aspas, uma reta que tem começo, mas não tem fim. Então, ela tem começo. Tanto a reta S quanto a reta R começam no ponto O de origem. Consequentemente, como elas têm começo, elas são semi-retas. Então, vamos lá. Um ponto pertencente a uma reta, esse ponto pertence a essa reta, separa esta mesma reta em duas semi-retas. Ele separou na semi-reta R, que começa do ponto O e vai para cá, e na reta S, que começa também no ponto O e vai para lá. Tranquilo? Bem tranquilo. Uma reta pertencente a um plano separa este mesmo plano em dois semiplanos. Então aqui nós temos uma reta qualquer. E note, pessoal, que essa reta é pertencente a este plano rosinha. Obviamente, pessoal, esse plano aqui, tanto esse plano quanto essa reta, são elementos infinitos. Eu já cansei de falar disso, mas é importante que você fixe o conceito. Então nós temos uma reta infinita, obviamente também um plano infinito, e uma reta que é pertencente a esse plano, separa esse plano em dois semiplanos. Então nós temos um semiplano, que é esse pedacinho aqui delimitado pela reta, que é o semiplano beta, e nós temos outro semiplano delimitado pela reta também, que é o semiplano alfa. Nós temos um semiplano para cá, um semiplano para lá. Semiplano alfa, semiplano beta. E aqui, pessoal, nós temos um plano. Nós vamos chamar esse cara de plano alfa, por exemplo. Nós temos duas faces do nosso plano. Uma face, por exemplo, para cima, uma face para baixo. Poderia ser uma face para a esquerda, uma face para a direita, tanto faz. Nesse caso, entre aspas, né, pessoal? Uma face para cima, entre aspas, uma face para baixo. Então, da parte de cima para cima, nós temos o semi-espaço. Da parte de baixo para baixo, nós temos outro semi-espaço. Esse semi-espaço da parte, entre aspas, de cima do plano é o semi-espaço S1. Esse semi-espaço, entre aspas, para baixo é o semi-espaço S2. Lembrando que eu estou falando para cima e para baixo apenas como uma referência para que você possa entender o conceito. Beleza? Então nós definimos semi-reta, semiplano e semi-espaço. Continuando, pessoal, posições relativas entre pontos. Existem apenas duas posições possíveis entre dois pontos. Ou eles são distintos, ou eles são coincidentes. Olha só, nós temos o ponto P e o ponto Q. Note que eles são diferentes. Consequentemente, eles são distintos. E aqui, pessoal, nós temos o ponto P e nós temos, no mesmo lugar, o ponto Q. Eles são coincidentes. Então, a gente representa dessa forma. Lembra daquele símbolo de congruência? Pois é, quando nós utilizarmos esse símbolo nos referindo a pontos, nós vamos estar citando que esses dois pontos são o quê? Coincidentes. Então, na verdade, o ponto P e o ponto Q representam o mesmo ponto. Agora, vamos supor que nós tenhamos três pontos distintos 2 a 2, ou seja, dois pontos quaisquer que eu pegue desse conjunto de três pontos, um vai ser distinto do outro. É isso que eu quero dizer. Eles podem ser duas coisas. Ou eles podem ser colineares, ou seja, alinhados, ou eles podem ser coplanares, ou seja, pertencentes ao mesmo plano. De novo. Nós temos três pontos que são distintos 2 a 2. Ou seja, se eu pegar quaisquer dois pontos desse grupinho de três, um vai ser distinto do outro. Com três pontos, pessoal, nós temos duas possibilidades. Ou eles são colineares, obviamente desde que eles sejam distintos, né, pessoal? Colineares, ou seja, alinhados, ou coplanares, pertencentes ao mesmo plano. Então nós temos o ponto P, o ponto Q e o ponto R. Eles são o quê? Colineares. É possível que eu trace uma reta através desses três pontos. Uma coisa importantíssima é que três pontos colineares
não determinam o plano. Cuidado com isso. Na verdade mesmo, existem infinitos planos que passam pela reta que vai de P até R. Então, se nós temos uma única reta, existem infinitos planos que passam por essa reta. 3 pontos colineares não determinam um plano. Agora, se eu tiver 3 pontos que são coplanares, ou seja, que estão pertencentes ao mesmo plano, o que é coplanar? Pertencentes ao mesmo plano. 3 pontos que não estejam alinhados, a gente pode falar que esses 3 caras são coplanares, ou seja, pertencem ao mesmo ponto. É possível traçar um e apenas um plano que passa simultaneamente por P, por Q e por R. E por último, pessoal, aquele velho lembrete. Vale lembrar que sempre que 3 pontos são distintos e não são colineares, eles vão ser o quê? Coplanares. Ou seja, eles vão, nesse caso, determinar um único plano. Beleza, pessoal? Valeu então!